Fala, meu aluno do sétimo ano. Galera, olha só. Hoje a gente vai estar estudando dois tópicos que são os dois tópicos finais da parte de equações que a gente vai estudar, tá? Ok? Da unidade 3. Que tópicos são esses? Tópico 5, eliminação de parênteses, tá? Que está na página 110 e 111. E depois a gente vai falar sobre mais alguns problemas envolvendo a parte de equações que está na página 114 e 115 do teu material, tá? Não esquece de pegar o material e acompanhar tudo, que eu tiro da íntegra, tá? Ok? Do teu material. Então, bora lá comigo, tá? Então, inicialmente, quando a gente falar sobre eliminação de parênteses, é interessante que a gente saiba que existem formas e formas de resolver, né? Uma delas, quando numericamente está, é o formato que vocês estão acostumados, que é a parte de expressões numéricas, por exemplo. Olha só esse exemplo aqui. Ó. Veja esse exemplo de uma equação com parênteses. Se cai isso aqui para você do jeito que está, tenho certeza que vocês pensam logo assim, professora, como é que a gente resolve, né? Abaixa o 120, abaixa o mais, repete, resolve o que está no parênteses, que é 345 menos 163, que dá 182, e depois, né, soma os resultados chegando em 302. Se você pensou assim, perfeito. Perfeito, não tem problema nenhum. O problema é que agora, lembra, vocês estão vendo equações. E quando tiver a equação, por exemplo, aqui no meio tiver x menos 173, isso que você fez, por exemplo, não daria certo. Por conta disso, existe uma outra técnica de você resolver eliminação de parênteses, que é pela eliminação do parênteses através do jogo de sinais. Como assim, professor? Olha lá. Olha o que eu tenho aqui, ó, 120 mais 345 menos 163. Olha o que eu vou fazer. Esse sinal de mais que está na frente do parênteses, eu vou fazer jogo de sinal simultâneo, tanto com o 345 quanto com o 163. Só que a gente já aprendeu que o sinal mais na frente de um parênteses, ele não altera o sinal de ninguém. Por quê? Olha aí, ó. Abaixei 120, mais com mais, porque a gente sabe que quando não aparece sinal mais, dá o quê? Mais. Então, você repete 345. Mais com menos dá o quê? Menos, e você tira o 163 do parênteses. Ou seja, o sinal positivo na frente de um parênteses, na verdade, você pode eliminar, simplesmente sumir com o parênteses, que ele não vai alterar o resultado. Daí, olha aí, somei primeiro aqui a 120 mais 345, que dá 465, e subtraído o valor de 163, resultando em 302. Então é interessante você perceber que é o mesmo resultado, só que um você resolveu pela expressões numéricas, que a gente chama, e aqui você fez pela operações envolvendo o jogo de sinais. Professora, qual é o correto? Pois é, isso estou te falando. Quando você tem número, os dois estão corretos. Todos estão corretos. A diferença é que quando você tiver letra, esse formato aqui ele não se aplica. É quando você é obrigado a mexer com o jogo de sinal, que é essas situações aqui. Ó, então, com isso, olha só o que eu quero que você perceba. É necessário entender que quando, né, em algumas situações, você pode fazer o quê? Tanto a eliminação de parênteses como trocar de sinal de cada parcela, que dá o mesmo resultado. É a conclusão, né? Olha aqui, ó, ele fez pela eliminação, para esse exemplo que é no teu livro, ó, 500 menos, olha aí, dá uma olhada. Menos com mais dá menos, então retirei o parênteses. Mas olha o que acontece aqui, ó. Menos com menos não dá mais, por isso que aqui o 28 virou positivo. O que eu quero que tu enxergue? Quando é negativo, basicamente o que acontece é que ele troca o sinal dos que estão dentro do parênteses. Fazendo essa operação com calma, você chegaria em 200, né? Que é 500 menos 300, mais 28, resultando 228, tá? E aí vem pra gente essa convenção, né? O que vai acontecer? A regra prática é, quando você tiver um sinal positivo antes do parênteses, a gente simplesmente pode eliminar esse parênteses permanecendo com todos os sinais idênticos ao que estava no parênteses. Portanto, quando tiver o negativo, ele vai trocar o sinal de cada parcela dessa operação. Basicamente, ele troca de sinal todo mundo. Essas são as regras práticas que envolvem resolução de equação. Mas se você não quiser olhar por aí, é só você ficar fazendo jogo de sinal o tempo todo que também vai dar certo. Ó, desse jeitinho aqui, ó. Olha só esse exemplo quando é positivo, dá uma olhada. 7 mais x menos 3 igual a 12. Vou repetir aqui. Percebe como o sinal é positivo? Olha o que eu vou fazer. Eu simplesmente vou tirando o parênteses do jeito que está. O sinal positivo ele não altera ninguém do parênteses. É isso que eu quero te falar. Por quê? Mais com mais continua sendo mais. E mais com menos continua sendo menos. Porém, se fosse sinal negativo, tu ia perceber que ia ter uma alteração. A partir daqui, você já sabe qual é o procedimento, né? Letra para um lado, número para outro. Então, olha aí, o x, como é letra, eu vou deixar ele para o lado esquerdo. O 12 já estava aqui, permanece com o sinal dele. E o 7 e o 3, como eles vão trocar de membro, então eles tocam de operação inversa. O sinal de mais inverso é menos e de menos é mais, tá?
Por fim, fazendo essa soma, subtração aqui, ó, 12 menos 7 dá 5, 5 mais 3, 8. Você chegou na solução da sua equação, tá? Lembrando, qualquer dificuldade na parte da resolução da equação, volta alguns vídeos lá e tira as tuas dúvidas, porque já foi gravado com bastante cuidado, cada passo a passo, tá? Então, bora lá no exemplo 2. Ele dá a mesma equação, ó, e quer que nós resolvamos aqui. Olha quem apareceu aqui na frente, ó, o menos. Você já vai perceber que vai ter uma alteração de sinais desse cara aqui, ó. Por quê? Olha aí, ó. Repetir, 3x menos x menos 8 igual a menos 10. Olha o que vai acontecer. Abaixei 3x. O que dá menos com mais? Menos, certo? E o que dá menos com menos? Mais. Olha aí. Você percebeu que simplesmente quem era positivo virou negativo, quem era negativo virou positivo. E esse menos 10 permaneceu, já que não tem nenhuma alteração com sinais. O que eu quero que tu enxergue pela propriedade? O sinal negativo, ele troca todo mundo de sinal dentro do parênteses. Se você quiser pensar, você também está correto. E a partir daqui, mesmo procedimento da resolução da equação, ó. Letra a gente deixa para o lado esquerdo e número para o lado direito. Lembrando que eu chamo de letra a parte que tem número com letra, tá, gente? Não só a letra. Então, 3x menos x, que tem a parte literal, que tem letra. O 10 já estava aqui negativo e esse 8 que é positivo vem negativo, já que ele trocou de sinal. Fazendo essa subtração aqui, ó, 3x menos 1x dá 2x, menos 10 menos 8 menos 18. E como eu quero achar o valor de x, esse x está multiplicando, ele passa dividindo. Ao dividir, olha aí, cheguei no resultado de menos 9, que é a solução dessa equação, que é o valor que se eu substituir bem aqui, ó, e resolver aqui e aqui, vai dar 10 negativo como resposta, não te esquece, tá? E o exemplo 3, que é para finalizar, não, são 4 exemplos, vai ser a mesma ideia. Olha aí, só que agora, gente, é interessante dizer o quê? Que quando você tiver além do sinal um número na frente desse parênteses, você tem que aplicar o quê? Isso mesmo, né? Se você pensou, a gente vai estar utilizando a propriedade distributiva, que é aquela propriedade que ela vai fazer o quê? Distribuir os números que estão na frente do parênteses com todos os que estão neles, elementos. Basicamente é isso aqui, olha aí, ó. Já resolvendo, ó. 7 menos com menos é mais, 4 vezes x, 4x. Menos com mais dá menos, 4 vezes 3 dá 12. Percebeu que eu fiz o jogo de sinal e ao mesmo tempo a multiplicação e já removi do parênteses. O 2 permaneceu. Daí, organizando, olha, eu vou trazer esse 2 negativo para cá, já que ele estava positivo. Passei o 12 que estava positivo para negativo para positivo, o 7 que estava positivo para negativo. Troquei de sinal. Subtraindo esse valor dá o quê? 2x, 12 menos 7, 5. Como eu quero achar o valor de x, está o 2 multiplicando, passei dividindo, cheguei no resultado de x igual a 2,5, que é a solução para essa minha equação, tá? E aí nós temos 3 exemplos que a gente colocaram, porém o livro coloca mais um exemplo, que é o quarto, né? Para a gente ver como seria a eliminação de parênteses também com denominadores, né? Então, como eu já falei para vocês na outra aula que a gente conversou a respeito, alguns exemplos, apareceu fração, rapidamente, se elas não forem iguais, você já vai fazer o quê? Tirar o MMC. Então, aqui o que eu fiz? Para começarmos a reduzir, eu tirei o MMC, o mínimo múltiplo comum, de quem? Do 4 e do 3, que são os denominadores. Lembrando que o daqui é 1, né? Daí, o que eu faço? Reescrever minha equação, já colocando um novo denominador para a gente fazer as operações devidas. Então, como o denominador comum de 4 e 3 é 12, qual é a ideia agora? Lembra? Na ida você divide e o resultado multiplica com o de cima. Então vai ficar 12 dividido para 4 dá 3, e o 3 vai multiplicar 3x menos 2, que nesse caso, como é uma álgebrazinha, você faz o quê? Parênteses, já conversamos. Porque esse 3 vai multiplicar todo mundo, por isso que ele está colocando parênteses. 4 dividido para 3 dá 4, e o 4 vezes o de cima, que é uma álgebra, parêntese. 12 dividido para 1 dá 12, 12 vezes 1, 12. A partir daqui, o que eu vou fazer? Aplicar a distributiva aqui, ó. 3 vezes 3x dá 9x, 3 vezes menos 2, menos 6. 4 vezes x, 4x, 4 vezes 3, 12, e esse 12 já estava aqui. Eu sei que a partir daqui você está pensando, professora, mas quando eles são iguais, eu tenho que fazer aquela ideia, multiplicar em cima e embaixo por 12 para poder cortar, né? Pois é. Como eu já sei que você já aprendeu isso, então você pode, a partir de agora, começar a pular uma etapa. Qual vai ser essa etapa? Toda vez que você vê que tem uma igualdade entre dois denominadores que são iguais, você simplesmente já pode desaparecer, que é fazer o cancelamento desse denominador e trabalhar somente com a equação de cima, né?
que intuitivamente, tá, gente, a gente está fazendo aquele corte lá, multiplicando cima e embaixo por 12. Mas a gente também pode estar usando essa técnica do cancelamento direto, já que você já aprendeu por que pode fazer, tá? Então daqui já vou novamente organizar a letra para um lado, o número para outro. Ó. Passei o 4x para cá, já que ele era a letra, tá? Positivo e negativo. Esses dois 12 já estavam aqui, passei o 6 negativo como positivo, tá? Fazendo a subtração aqui dá 5x, somando 12 mais 12 mais 6, 30. Por fim, tá? 5 está multiplicando para 6 dividido, chego no meu resultado de x igual a 6, né? E aí eu tenho a solução da minha equação mais uma vez. Eu quero que você enxergue, gente. Basicamente, você dominando os tipos e as técnicas de resolução de equação, elas ficam bem fáceis. Porém, se você ainda tem dificuldade, volta lá para o teu primeiro vídeo, vai vendo cautelosamente cada etapa, porque essas aqui já são as etapas finais, já são equações mais trabalhosas, claro, comparado a tudo que nós estudamos, tudo bem? E aí, finaliza aí, tem umas atividades que eu vou te falar no final envolvendo essa parte. E agora a gente vai ver ainda nesse vídeo problemas envolvendo, mais problemas envolvendo equações. Lembrando, esses dois exemplos estão na tua página 114 e 115. E depois tem uma atividade envolvendo essa problematização. Tá? Antes de mais nada, o que a gente tem que saber? Que para a gente entender a ideia de problematização, é entender que os problemas eles vão vir para resolver, né, dentro das equações, soluções. Né? E aí a gente vai ver o que? Situações, problemas. Olha essa aqui. Ó. Seu Carlos ele vai gratificar 3 de seus empregados com um total de R$150. Imagina o seguinte, tem um entregador, né? O chefe deles, fala assim, olha, esse mês eu vou dar R$150 de gratificação. Porém, a gente vai seguir o seguinte critério. Que critérios são esses? É como que vai ser dividido? Olha aí. Ele fala que o João vai receber R$10 a mais do que Antônio. Pedro vai receber o dobro de João. Falando assim fica confuso. Então, a ideia é você tentar esquematizar. Olha aí ó, o esquema. Como você não sabe qual o valor inicial e ele parte do pressuposto da idade do Antônio, então eu vou chamar, perdão, a idade não, a quantia do dinheiro de Antônio, então a gente vai chamar a quantia que ele tem desse valor X, que é um valor desconhecido. Com ele eu vou equacionar. Então, Antônio tem X, o que ele fala sobre João? João vai ganhar o valor do Antônio, que era X, mais 10. Opa, isso é o que ele fala lá na questão. Já o Pedro vai ganhar 2 vezes o dobro de João. Então, como o João é X mais 10, então você faz o quê? Multiplica por 2. Como vai aparecer a distributiva, você coloca no parênteses, já que eu conversei com você sobre isso. E o total de dinheiro é R$150. Daí, gente, qual é a proposta? Você vai somar a primeira parte que você montou e vai igualar com o seu total. Então, ficou o valor de Antônio, que é X, mais o valor de João, que é X mais 10, mais o valor de Pedro, que é 2 vezes o valor de João, que é X mais 10. Isso aí dá quanto? R$150. A partir de agora, gente, é só resolver. O que eu vou fazer? Eliminar esse parênteses com o jogo de sinal. E aqui eu vou aplicar a distributiva para eliminar esse parênteses. Então, vai ficar, ó, x abaixei, mais com mais, sai o x. Mais com mais, sai o 10. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 10, 20. Eliminei o parênteses. De acordo com a questão, isso aqui dá 150, né? Daí, olha aí, ó, organizamos termos semelhantes, ó. Todo mundo quer x que já estava desse lado permanece. E quem é número eu vou jogar para lá. Então, o 150 já estava, o 10 vem negativo e o 20 vai negativo. Somando isso aí, gente, x mais 2x dá 4x. 150 menos 10 dá 130, menos 20. Perdão, 140 menos 10 dá 140, menos 20, 120. Como eu quero achar o valor de x, o 4 está multiplicando, passa a dividir, chega numa solução igual a 30. Só que ele quer saber na questão o quê? Quanto ganhou o João, quanto ganhou o Antônio, quanto ganhou o Pedro. Então, agora é só a gente vir nessa mesma expressão e substituir o valor de x por 30. Então, vai ficar, vê se você concorda. O Antônio ficou com R$30. Já João vai ser x mais 30. Como o x é 30, 30 mais 10, 40, certo? E Pedro, 2 vezes o valor do João. Como esse x vale 10, 30 mais 10, 40, 2 vezes 40, 80, resultando em quê? Que Pedro ganharia 10, João 40, aliás, perdão, Antônio 30, João 40 e Pedro 80, tá certo? Finalizando essa parte aí. E tem mais um exemplo que está na tua página 115, que é sobre a ideia de uma arquitetura, né? Ele está falando sobre a previsão de um terreno. Então, olha o que ele tem. Uma arquiteta vai prestar uma casa num terreno equivalente a 1.248 metros quadrados.
ela recebeu a seguinte instrução. Não vai ser de qualquer jeito essa construção. Ela quer o seguinte, ó. Parte do terreno vai ser reservado para o jardim, que deverá ter 3/5 da área ocupada da construção. E aí ele quer saber qual seria a parte da ocupação da construção. Novamente, qual vai ser a nossa ideia? Ele não diz valores. Como não é dito valores, então a gente trabalha com valores imaginários, valores cognitivos. Quase sempre é a variável x, tá, gente? Se você quiser usar outra, não tem problema. Mas no geral, eles usam o x. Então, olha aí, ó. Vou chamar de x agora a área ocupada pela construção, x. Aí fica fácil de você enxergar o que? Que a área do jardim vai ser 3/5 de quem? De x, porque ele fala que vai ser 3/5 da área ocupada. Então, é 3 sobre 5 vezes x. E tudo isso vai dar 1.248. No fundo, como vai ser nossa equação? Quando eu pegar a quantidade da construção, que é x, somar com o jardim, que é 3x sobre 5, tem que dar 1.248 metros quadrados, tá? Resolvendo, gente, com calma esta equação, o que apareceu? Fração. Fração te lembra de quê? Denominadores. Denominadores te lembra de quê? Tem horas que eles são iguais, tem horas que eles são diferentes. Nesse caso, são diferentes, porém é só o número 5, que a gente já aprendeu que quando tem só um número como denominador, ele mesmo vai ser o nosso MMC. Então, ó, coloquei o 5 aqui e agora eu vou fazer as devidas divisões e multiplicação. Lembra lá? Ó, aqui tem um 1 imaginário. 5 dividido para 1 dá 5. 5 vezes x, 5x. Por isso que apareceu esse 5x aqui. Ó. Abaixei esse sinal de mais. 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 3x, 3x. Não alterou. 5 dividido para 1, que está aqui imaginário, dá 5. 5 vezes 1.248 dá 6.240. E novamente, utilizando aquela técnica que quando você tiver dois números embaixo, denominador que são o mesmo, você já pode fazer o cancelamento, trabalhar só com a equação de cima. A gente fica em quê? 5x mais 3x igual a 6.240. Somando com calma aqui, você vai achar 8x. E por fim, dividindo para achar o valor de x, eu chego nesse resultado aqui, ó, 780. O que vai significar 780? A área ocupada pela construção vai ser 780 metros quadrados lá da área que foi dada. O restante vai ser para quem? Para o jardim. Que também, se a questão quisesse perguntar, a gente poderia calcular. Mas como ela não pede, vamos ser fiéis à questão, né? Tá certo, gente? Então, com isso, basicamente, galera, a gente fecha a parte de equações. E aí eu te proponho como exercício a página 112, 113, 115, 116, que é relacionada a esses últimos dois tópicos que foram vistos. E além disso, vai ter uma parte final, que é de finalização do teu material, que é pensando em casa, das páginas que vem, 217, 218, 219, se eu não me engano. Mas eu vou estar mandando lá no material dos pais de vocês, para estar orientando que questões a mais vocês vão ter que resolver para fechar o capítulo. E no nosso próximo vídeo, tá? A gente já começa com o nosso último tópico, né? Para fechar, que é razão e proporção. Tá ok, galera? Então é isso, gente. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.